Se liga que hoje a gente vai falar de uma POC de verdade. Bem-vindos ao Farofa Conceito e mais um quadro do Quem é essa POC, em que a gente apresenta para vocês brevemente a história de algum artista que está surgindo por aí. E antes da gente começar esse episódio, segue a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito em todas elas, porque toda quinta-feira sai um episódio novo do nosso podcast em que a gente fala sobre todos os lançamentos da música pop. A gente está em todas as plataformas de streaming, só procurar por Farofa Conceito. Como eu dei uma palhinha pra vocês no começo do vídeo, a POC de hoje realmente faz parte desse espectro LGBT que a gente faz parte. O nome dele é Keenan Lonsdale, mas você não deve conhecer ele de nome. Mas com certeza você conhece a carreira de ator dele, porque ele já participou da série The Flash, Dance Academy e principalmente do filme Love, Simon. Mas ele é muito apaixonado por música e principalmente por dança. Hoje ele faz um som que mistura pop, synth pop e R&B com muita militância para a causa LGBT e também para a causa racial. Mas vamos para a história dele agora que você vai entender porque tudo isso faz muito sentido. Keenan Lonsdale tem 28 anos e nasceu na Austrália. Ele é filho de um pai nigeriano e mãe australiana. E por isso ele sempre se considerou meio mixed race. O pai dele morou na Nigéria, então ele não teve muito contato com o pai dele, e a mãe continuou na Austrália, e ele ficou lá com ela. Então ele tem a parte da família do pai e da família da mãe. E juntando todos os irmãos que ele tem 11 no total. Quando ele tinha 3 anos, a mãe dele percebeu que ele era uma criança muito peste, então botou uns DVDs do Michael Jackson para ver se ele parava de chorar. E o que ele fez? Ele se apaixonou. Ele olhava para a TV, ficava quieto, observava tudo aquilo e ele queria aprender a dançar igual ao Michael Jackson. E ele começou a ficar muito bom nisso, porque com 4 anos ele começou a participar de competições de dança. E quando ele entrou na adolescência, ele percebeu que ele também gostava de cantar e ele queria se tornar vocalista. Então ele se tornou cantor de uma banda de garagem. E foi aí que a mãe dele chamou ele de canto e falou: "Filho, sua voz é irritante." E aí o Keenan obviamente ficou chateado, mas ele percebeu que vinha de um lugar de muito carinho. Então ele comprou um microfone, aprendeu a afinar a voz dele e começou a lançar covers no YouTube. E foi nessa época da adolescência que o Keenan percebeu que ele não se via como hétero, porque ele chegou em determinado momento a gostar de uma garota e essa garota não quis ficar com ele porque falou pra ele que ele ainda iria se descobrir como gay. E ele ficou meio assustado na hora, mas aí ele começou a olhar para esse lado da sexualidade dele e ele percebeu que ele não se enxergava como hétero, porque ele não gostava de uma sexualidade só, ele gostava de várias, ele gostava de pessoas, tanto que até hoje ele não consegue se enxergar dentro de uma nomenclatura específica, ele gosta de pessoas, ele vê a sexualidade como algo fluido. E não demorou muito para ele contar isso para os amigos e para a família dele. E se a gente achou que a carreira dele ia começar na música ou na dança, a gente errou, mas só um pouquinho. Porque ele começou atuando na série australiana Dance Academy, em que ele tinha que atuar e dançar também. Mas ele realmente queria percorrer essa carreira na atuação. Então ele foi para os Estados Unidos para conquistar esse sonho. Chegando nos Estados Unidos, ele tinha uma equipe de managers que iam ajudar ele a conseguir trabalhos na carreira da atuação e também começar um pouco a deslanchar na música. Mas aí ele acabou brigando com esses managers e foi, demitido dessa equipe. Então ele ficou sozinho lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, e ele começou a procurar alguns trabalhos. Ele acabou virando VJ da MTV e para conseguir pagar as contas dele, ele virou professor de dança. Nesse tempo ele ficou muito sozinho e aí ele começou a escrever as próprias músicas dele. Só que ele teve um problema com visto e teve que voltar para a Austrália. Então ele meio que tinha desistido do sonho dele. E isso foi lá por 2014, que foi quando ele lançou uma música chamada One and Only. Mas não demorou muito, porque ele conseguiu um teste para participar dos 2 últimos filmes da saga Divergente. As coisas acabaram dando certo, ele voltou para Los Angeles e gravou os 2 filmes. Quando você tá mais tranquilo é que as coisas começam a dar certo para você. Porque em 2015 ele passou no papel da série The Flash, em que ele interpretou o Kid Flash ou Wally West. E ele não participou só de The Flash não, ele acabou fazendo participação em Supergirl e alguns outros seriados de herói. Não me perguntem quais são, porque eu não entendo nada de super-herói. Mas ele passou nessa série e aí realmente as coisas começaram a dar certo, ele teve uma projeção muito maior.
Só que o trabalho da série não era tão fácil assim, porque tinham muitos episódios, tinham vários efeitos especiais, ele tinha que botar aquela roupa de herói e tudo mais, e cada temporada demorava 10 meses para gravar, então ele não tinha muito tempo para focar na música. Então antes dele começar a gravar a série, ele falou, vou lançar isso aqui que eu já tenho pronto, que era a música Higher. E até então, tudo que ele lançava era sempre independente. E em 2017, a vida do Kenan mudou para sempre, porque ele passou num teste para fazer uma comédia romântica adolescente voltada em um personagem homossexual. E esse filme era Love, Simon, que foi um grande sucesso de bilheteria e abriu várias portas para ele. Mas o mais importante foi o set de gravações, em que ele viu que era um lugar assim muito aberto, muito tranquilo, e ele sentia mesmo parte de uma família. E ali ele percebeu e se sentiu confortável para contar sobre a sexualidade dele, que é algo que ele não tinha feito até então, porque ele se preocupava muito em conseguir outros papéis. Porque ele interpretava um herói e ele tinha medo de que isso pudesse afetar a audiência do programa ou então a carreira dele. Então ele fez um post nas redes sociais falando que ele não se identifica com uma sexualidade específica e que ele gosta de pessoas. Isso repercutiu muito bem e ele foi super aceito dentro do filme Love, Simon. E depois de toda essa boa repercussão, ele percebeu que a vida dele não estava tão equilibrada quanto ele queria, porque a carreira de atuação estava dando super certo, mas até então ele não tinha parado para focar na música, que era um desejo que ele tinha e que ele queria muito fazer. Então depois desse filme ele parou com a série The Flash, ele só fez algumas participações ali especiais, e ele também não participou de nenhum outro filme, ele resolveu que ele ia focar na música. Então em 2017 ele lançou o single Good Life, em que ele fala sobre aceitação LGBT, e depois ele lançou a música Kiss the Boy, que é inspirada na música Kiss the Girl, de A Pequena Sereia, só que uma outra versão. Então ele já começou ali a preparar terreno para o lançamento do álbum dele. Esse processo foi muito importante, porque foi nele que ele aprendeu a encontrar a própria voz dele, a história que ele queria contar. Porque no começo ele sentia que ele imitava muito outros artistas, e esse processo ajudou muito ele. Outra coisa que foi muito importante foi ele ter encontrado um parceiro, que é o produtor Louis Vuitton, que ele sempre fala nas entrevistas, que é um cara que já é meio conhecido dentro do mundo do hip hop. E os dois trabalharam muito juntos nessa época. E aí a gente chega em 2020, que ele lançou finalmente o primeiro álbum dele, que se chama Rainbow Boy. E aí, meus amigos, ele tá gay. Ele tá muito gay. E é assim que a gente gosta. E já para explicar o título do álbum para vocês, ele remete à infância do Kenan. Então Rainbow Boy é esse garoto que nunca deixou de acreditar na mágica e de acreditar no bem das pessoas e nesse mundo que pode ser muito feliz e colorido. É um álbum que traz nas letras dele histórias de um homem queer, um homem preto, que fala sobre masculinidade e quebrar todos esses padrões e toda essa luta que às vezes pode ser muito difícil, mas que também é muito bonita para conquistar os seus próprios direitos de ser feliz. E o objetivo dele com tudo isso é empoderar pessoas, é empoderar qualquer pessoa que estiver ouvindo aquilo a quebrar os próprios padrões que às vezes a gente mesmo impõe na nossa vida pra gente conseguir ser felizes sem pensar nas críticas. Retomando o que eu falei, é uma sonoridade bem R&B, bem pop principalmente, ele consegue misturar vários sons dentro desse álbum e me lembra um pouquinho a Beyoncé quando ela trouxe alguns elementos do The Gift, que era tipo, trazendo algumas coisas da cultura africana. Ele faz isso nesse álbum também, e ele mistura alguns gêneros que tornam um álbum muito agradável e ao mesmo tempo muito alegre. Ele não deixou as coisas nas entrelinhas, ele realmente disse o que ele queria dizer, e ele foi muito gay. Tem uma das músicas que chama Rainbow Dragon, em que ele fala sobre quebrar todos esses estereótipos e principalmente sobre a carreira de ator dele, que as pessoas esperavam que ele fosse uma coisa, que ele continuasse na TV e que ele perseguisse a carreira na atuação, mas ele quis largar tudo e realmente focar na música. E ele falou, cara, façam isso, se empoderem, sejam felizes. Outra que os produtores dele até falaram, nessa aí você vai ser criticado, é uma que chama Gay Street Fighter.
Eles até aconselharam ele a mudar o nome da música, mas ele falou que, foda-se, ele ia lançar do jeito que tava mesmo. E essa música fala sobre a batalha diária das pessoas LGBT em serem quem elas são e, enfim, olharem pro mundo de uma maneira mais alegre. E ele até fala de uma maneira bem direta na música, tipo, cara, as pessoas à sua volta são gays, você só precisa enxergar e aceitar isso. Então, sua professora, seus pais, seus primos, todo mundo é gay. Beyoncé, eu sei que você ouve o podcast e assiste os vídeos, então presta atenção nesse garoto. Ele lançou uma música que chama White Noise, que tá dentro desse álbum, que fala sobre o racismo estrutural, esse racismo meio que velado que a comunidade sente. E é um álbum muito importante. Toda essa sonoridade, os elementos que ele traz dentro desse álbum são muito gostosos de ouvir e são muito importantes. Eu acho que é um álbum que tem grande potencial e chance de se dar muito bem dentro do mainstream. Ele só precisa mesmo de divulgação. E até então essa é a carreira do Kenan Lonsdale. Ele lançou esse álbum Rainbow Boy que eu só rasguei de elogios até agora, mas eu espero mesmo que ele continue na música, continue no que ele quiser fazer. Ele é muito bom ator, por sinal, gostaria que ele continuasse nisso também, mas eu quero que ele seja o que ele quiser ser, porque ele já é um ícone, ele consegue falar sobre a comunidade LGBT de uma maneira muito sincera e muito natural. Eu tenho muito orgulho de ter ele como artista, de ter conhecido ele. O que eu mais gosto na trajetória do Kenan é que ela mostra pra gente que nem tudo na nossa vida, nem todos os pratinhos vão estar equilibrados a todo momento e nem tudo vai dar certo na mesma hora. Então a carreira dele de atuação estava no auge, mas ele não conseguia cantar, que era o que ele mais queria fazer. Então ele teve que dar uma reviravolta e as coisas começaram a dar certo depois, sabe? Isso não quer dizer que ele abandonou um sonho e começou a perseguir outro. Quem sabe no futuro se ele volta a atuar, se ele volta a dançar e fazer o que ele realmente quer. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, comentar se você tem alguma POC que você quer que eu comente nos próximos vídeos ou então no podcast. Um beijo! Ah, e eu não esqueci. O vídeo de hoje é uma indicação do Henrique Leandro Andrade, que comentou no nosso vídeo do YouTube. Muito obrigado, Henrique!